Salve a todos e todas, pessoal, vamos continuar a nossa aula de exercícios, tá? Só que agora eu peguei o segundo conjuntinho de slides que eu até então já tenho disponibilizado para todos, que é sobre o preâmbulo ali da termodinâmica e a primeira lei da termodinâmica. Olha só, tem coisas que eu passei aqui, acho que não fiz um exercício. Esse daqui teve um pouquinho de problema para alguns, não para todos, mas é algo que me chamou a atenção, que alguns tiveram um pouquinho de dificuldade, e aí eu vou resolver ele, que era o exercício do cano de cobre. Né? Então, cano de cobre que tinha uma quantidade de água, e a água ela tem uma característica bem peculiar, ela se expande ao congelar. As coisas geralmente dilatam-se ao aquecer e se contraem ao resfriar. Mas a água, o antimônio e o bismuto são 3 exemplos de substâncias que sim se expandem quando estão aquecidas, mas também, e aí, claro, vão se contraindo quando a gente baixa a temperatura. Só que bem no momento da viragem do estado, da mudança do estado líquido para o estado sólido, bem nesse momento, nessa pequena faixa de temperaturas ali que antes ainda do estado líquido e até chegar ao estado sólido, nessa faixa de temperaturas, ao invés de continuar essa contração, imagina uma vinda de 20 graus, 19, 15, vai diminuindo o volume, vai diminuindo, mas bem no momento de mudança do estado líquido para o sólido, há uma pequena expansão para a água, para o antimônio e para o bismuto. Não vou entrar em detalhes do porquê. Tá? Mas a água tem a ver com isso aqui que eu estou fazendo é a orientação, né, das ligações de hidrogênio e de como que cada molécula de água vai interagir uma com a outra nesse estado sólido. Como o estado sólido tem um menor grau de liberdade, as moléculas acabam se organizando de uma certa forma, tipo, para fazer um tetris molecular, né, para tudo se encaixar ali. E nesse momento de propiciar esse encaixe, há um distanciamento um pouquinho maior que causa, bem na mudança da fase do estado sólido, do estado líquido para o estado sólido, há essa leve expansão. Não é tão leve assim, porque aqui ali embaixo, né, tem um exemplo, uma imagem de um cano de cobre congelado e com uma ruptura. Então, se ele rompeu, é sinal que a pressão ali dentro estava muito alta, e muito mais alta do que a pressão externa, ou a pressão exercida também pela resistência do cano. Né? Então, o exercício é bem simples. Olha, ele fala: a água se expande ao congelar, legal, bacana, e já entendemos. Ele pergunta: quanto trabalho é realizado contra as paredes internas de um cano de metal pelo congelamento de 100 gramas d'água? Imagina que eu só peguei um cano ali, um certo tamanho que só coubesse 100 ml, 100 gramas. Opa. Até eu quase errei aqui. 100 gramas d'água. Isso é muito importante. Aí fala de: considere a pressão exercida pelo cano igual a 1070. Então o cano ele aguenta pressão pra caramba, né? Ele exerce pressão em relação àquilo que está ali dentro. Então imagina um cano que tem 100 gramas d'água, e digamos que esse volume ocupado por esses 100 gramas de água seria o volume total ali que ele aguenta, que ele comporta. Então peguei um pedacinho pequeno de cobre. Mas que, por mais que eu aumente a pressão interna ali da água ali dentro, ele aguentaria uma pressão, o cano
exerce também uma pressão que seria igual a 1070 atm, é uma pressão externa constante. Né? Aí fala, a densidade te dá uma informação que você não sabe por que você precisa dela, né? Fala em densidade, porque esse conjunto, esse exercício, daquela parte do conjunto de slides que eu fiquei falando sobre o trabalho de expansão contra uma pressão externa constante. Eu estou aqui mudando os slides igual um bobo, tentando achar a equação e não acho, né? Puxa, mas eu falei 1 milhão de vezes sobre esse trabalho, né? O trabalho de expansão contra uma pressão externa constante. Esse trabalho de expansão é igual menos P externo vezes delta V, tá? Então, vou colocar aqui de uma maneira decente, né? Senão aqui o trabalho máximo, o trabalho de expansão é menos P externo vezes delta V. Então, análogo ao que eu fiz no exercício anterior, você tem que informações: a massa da água, né? Mzinho H2O, 100 gramas. Você tem, considere a pressão exercida pelo cano igual a 1070 atm. Então, a pressão externa é igual a 1070 atm. Tá? E aí que vem a informação. E a informação às vezes não tá claro, porque você quer isso daqui também, né? Isso aqui que eu tô fazendo, deixa eu até colocar em azul aqui. Você quer esse delta V. Então você precisa do V final menos o V inicial, que é o delta V, né? Eu já falei bastante disso. Você tem volume da água, você tem massa da água, mas volume não. Então você quer o volume. Você tem volume? Não, você tem massa, mas você tem uma outra informação que parece espúria, mas não é. Que é isso daqui no fim, ó. A água no estado sólido tem uma densidade, o Mi do estado sólido, o Mi da água no estado sólido, só vou colocar Mi Sol aqui, que você sabe que é Mi, a densidade do estado sólido. Então, no estado líquido e sólido é 1 e 1,3, 1 e 0,92, o que? Gramas por centímetro cúbico. Tá? Então, ó, sólido é 0,92 gramas por centímetro cúbico. Beleza? Mi do estado líquido, a densidade da água no estado líquido. O líquido era o que estava por primeiro, então 1 grama por centímetro cúbico. Perfeito. Então você já tem essas informações aí. Então você sabe já de velhos carnavais que aqui, perfeito. Você consegue converter, óbvio, né? Você consegue racionalizar a densidade como a razão entre massa sobre volume. Então, se você quer o volume da água sólida, é igual a massa da água sólida vezes a densidade do sólido. Se você quer o volume do líquido, é a massa vezes o Mi do líquido. Mas você não queria volume final, volume inicial? Sim, né? Você tem uma expansão do líquido para o sólido, que é o congelamento. Então, o teu volume final é igual ao volume do sólido.
o volume inicial, ó, a água estava se congelando, a água estava no estado líquido e finalizou no estado sólido. Então, o volume, o que aconteceu no final, sólido, o que era no início, líquido. Então, é só um joguinho de palavras para você entender isso daqui, ó. Que volume final é igual ao volume do sólido, volume inicial é igual ao volume do líquido. O volume do sólido é a massa vezes a densidade do sólido. O volume do líquido é a massa vezes a densidade do líquido. Agora sim, né? Então, se você pegar ali a equação anterior, vamos voltar aqui para não confundir tanto. Opa, cadê? Tá aqui, mas eu acabei de perceber um erro meu. Olha só. Me desculpem por isso. Aqui o mi do sólido, o mi do líquido tá tudo certo. E todo esse raciocínio aqui que eu fiz tá certo, só tá errado aqui, ó. Me desculpem por isso. Essa equação aqui, tá, a primeira tá certa. Vou colocar aqui embaixo, que fica melhor. Eu fiz isso e acabei fazendo densidade igual a massa sobre volume. Ou eu posso passar o volume para cá, né? Então, volume vezes densidade igual a massa. Isso aqui eu quero isolar o volume, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever. Ou, eu quero isolar o volume dessa equação do meio. Então, o volume é igual a massa. Eu passo a densidade para baixo, né? Sobre a densidade. Sobre a densidade. Agora sim, né? Agora eu tenho a relação entre volume e densidade. Então, o volume, aí tudo que eu falei ali sobre o volume está valendo, né? Mas não é a massa vezes a densidade, é a massa sobre a densidade. Tá bom? Então, aqui é a massa sobre a densidade, tá bom? Só um erro pequeno, né? Então, o volume do sólido é igual, pega ali a expressão, né? A massa do sólido, 100 gramas, dividido pela densidade do sólido. Qual que era a densidade do sólido? Deixa eu dar uma limpadinha aqui, né? 0, aqui, líquido, sólido, eu tenho 0,92 gramas. Então, beleza, 0,92 gramas vezes centímetro cúbico na recíproca, né? Então, o volume desse sólido, vou pegar lá a calculadora com calma, e nós temos ainda o exercício anterior, deixa eu dar uma limpada, 100 gramas, isso aqui também é fácil pra caramba, né? 108,70, o que? Olha só, cortei grama com grama aqui, né? Como estava 1 sobre centímetro cúbico, né? 1 sobre centímetro cúbico na menos 3 é a mesma coisa que centímetro cúbico, né? Então, é uma razão entre a recíproca da recíproca que é a verdadeira, né? Então, o volume do sólido é isso dali. O volume do líquido tem que ser também 100 gramas, 100 gramas por... Aí esse aqui vai estar complicado. Pega a tábua de integral aqui para fazer esse cálculo, que esse vai estar difícil, né? 100 gramas por 1 grama por centímetro cúbico na menos centímetro cúbico, né? Então 100 por 1 é 100. Corta o grama com grama, 100 centímetros cúbicos. Beleza? Beleza, então você tem agora o teu ΔV, que é o volume final menos o volume inicial, que é igual ao volume do sólido, que é o teu estado final, né? Então esse é o teu estado final menos o volume
do líquido, que era o teu estado inicial. A água estava se congelando, ela estava indo do estado líquido para o sólido. Perfeito? Perfeito. Então, você consegue agora também colocar os valores numéricos. Não? Você tem 108,70 centímetros cúbicos menos 100 centímetros cúbicos. O ΔV, portanto, é igual a 108 menos 100, 108,70, né? Então é 8,70 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico, se você quiser converter para litro, vou até correr aqui para abrir uma página aqui, ó, porque é mais fácil trabalhar com litro vezes ATM. 1 centímetro cúbico é 1 vezes 10 a menos 1, menos 2, 1 vezes 10 a menos 3 litros, tá? Então, 8,7 centímetro cúbico. Se eu quero eliminar centímetro cúbico, eu faço assim, 1 centímetro cúbico é igual, lembra lá? 1 vezes 10 dá menos 3 litros. 1 vezes 10 dá menos 3 litros. Né? E aí eu consigo cortar isso daqui com isso daqui. Centímetro cúbico com centímetro cúbico. Que assim fica melhor, né? E voilá, eu tenho o ΔV, que é igual àquele resultado ali, 8,70 vezes 1 vezes 10 a menos 3, que é 8,7 vezes 10 a menos 3, né? Mas você pode pegar aqui, se está com dúvida, faz, né? Vezes 1 exponencial na menos 3. 8,7 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, 8,7 vezes 10 na menos 3, o que? Litros. Essa é a variação de volume. Tá? A variação de volume. Você tem o ΔV. Então, o que te falta agora? Bem, você tem o ΔV, que é o grande ponto desse exercício. Tem a pressão externa? Tem. Só um pouquinho. Tive que fazer uma pausa porque você tem um barulhão aqui perto de casa e achei que pudesse ter acontecido alguma coisa com alguém. Mas vamos lá. Beleza, já tenho tudo que eu preciso, né? Eu só quero calcular a quantidade de trabalho que a água faz se ela romper um cano de coabra. Então, o ΔV eu já cheguei, deu até um valor que, notem, positivo, né? Eu já coloquei em litro para facilitar. 8,7 vezes 10 a menos 3 litros, um valor positivo, então expandiu, né? Então já está coerente aí. Por quê? Porque se o ΔV é o volume final menos inicial, se o volume final é o volume do sólido, e se esse ΔV é positivo, é só porque, algebricamente, nessa equação aqui, ó, o volume do sólido tem que necessariamente ser maior do que o volume do líquido, senão nunca daria um valor positivo. É uma álgebra bem simples que te mostra que, sim, o ΔV foi positivo, e aí eu só preciso calcular lá W, né, através da relação do menos P externo vezes ΔV. W é igual a menos 1080 atm, 1070 atm, rei por 10 atm. 1070 atm vezes 8,7 vezes 10 na menos 3 litro. A resultante, portanto, vai ser algo em litro vezes atm, mas eu já posso aqui fazer aquela conversão também. Isso também pode sempre usar a regra de 3, que quiser, né? 1 litro vezes atm é igual a 101,325 joules. Então, eu vou cortar essa unidade e essa com essa daqui, e a resultante de tudo isso daqui, que eu vou calcular agora,
ele vai necessariamente te dar o valor de W em joule. Então, negativo, porque aqui tudo o resto tem um menos multiplicando um monte de mais, então vai ser menos mesmo assim. Alguma coisa em joule. Agora vamos ver quanto que é essa alguma coisa. Né? Então são 1070, você poderia ter calcular menos 1070, mas eu já coloquei ali, né? O menos, então menos 1070 vezes 8,7 exponencial a menos 3 vezes 101,325 943,23 joule é a quantidade de trabalho que a água precisa fazer para se expandir e arrebentar um cano de cobre, né, ao se expandir. Para você ter noção de energia, né, acho que quando o teu coração bate uma vez, ele gasta 1 joule de energia, ou era uma caloria, não lembro. Ou pelo menos 1 joule é a quantidade de energia que eu também estou gastando aqui com o meu braço para fazer isso. Vou tomar água. Então, é aproximadamente 1 joule que eu gasto de energia. Então, a água para estourar um cano precisa de 943 batimentos cardíacos ou equivalentes em levantamentos de garrafinha d'água. É energia pra caramba que ela precisa fazer para romper o cano. Era só mesmo para instigar você a pensar, né? Esse exercício é só para fazer você pensar sobre esses processos ali, principalmente usar esse raciocínio. A água está expandindo, então ΔV é positivo, mas a água se expande ao congelar, volume final, volume inicial, volume congelado, volume não congelado. É só mesmo uma coisinha aí para quando eu estava falando ali de trabalho, né? Trabalho. Então, eu falei de um trabalho contra a pressão externa constante. Quando essa pressão externa constante é nula, eu tenho um trabalho que vai ter aquele menos P delta V. Se a pressão externa é nula, então o P vai a zero. Então eu posso calcular o trabalho numa pressão externa que seja nula. E eu posso também calcular o trabalho quando a minha pressão externa ela varia. E varia de uma forma onde a pressão externa e interna sempre é igual, e sempre há incrementos, que é o trabalho reversível. Lembram disso? Eu passei para vocês, expliquei, fiz esse exercício aqui, isso eu lembro que eu fiz, né? E aí o comparativo entre os caminhos, as formas de realização de trabalho para o mesmo sistema. E eu não comentei uma coisa, que eu vou fazer esse comentário agora, porque daí eu falei sobre calor de reação. Esse exercício aqui é muito simples, né? Vocês podem fazer em casa. Aqui quando eu falei, mostrei essa relação entre variação de energia interna, variação de energia interna com calor recebido ou fluído ali pelo aparelho do sistema, e bem como a quantidade de trabalho realizado sobre ou pelo sistema. Tudo isso, todo esse somatório é o cômputo da energia interna, né? O ΔU. E aí tinha esse exercício. Esse exercício aqui, eu peguei ele, olhei e vi que tinha uma coisinha, não uma coisa faltando, mas tem uma coisa que está implícita aí que eu acho que não está muito bem claro aí para vocês. E quando eu peguei a nova versão do livro que eu estou usando, eu até copiei rapidinho aqui no enunciado para mostrar. É o mesmo exercício, tá? Os valores numéricos que você tem aí no slide é igual, os resultados também são iguais. Só que o jeito como o enunciado tá nessa nova versão fica um pouquinho mais clara, que é o seguinte: a mesma coisa, suponha que um molde de moléculas, e note que está aqui tudo sem acento, porque esse editor de texto aqui que eu uso não serve para texto, sim para escrever, então fica meio ruinzinho.
Então vai estar faltando E, moléculas, o acento agudo em um monte de lugar, tá? Mas não se importa com isso. Eu sei gramática e sei que está faltando. Suponho que o molde de moléculas em gás ideal a 292 Kelvin, 3 atm, se expanda contra uma pressão externa constante de 0,20 atm, e aí a variação de volume é de 8 litros a 20 litros por dois caminhos diferentes. A hora que você olha isso daqui, olha, mesma coisa, ó, um mol ideal, 292 Kelvin, ele só fala, e 3 atm expanda de 8 para 20 a uma pressão externa, a uma pressão final de 1,20 em duas maneiras. Note que surgiu 1.20, que aqui não tem, né? Aqui não tem nessa situação desse exercício, porque esse 1.20 daqui, ele só serve para a etapa B do exercício. Olha a salada que ficou, né? Então, e aí tem essa outra informação aqui, a pressão externa constante de 0,20 atm. Isso não necessariamente te ajuda na etapa A, mas a etapa A daí era o quê? O caminho A é uma expansão isotérmica e reversível, tá? O trabalho é a mesma coisa aqui, né? E aí na etapa B tinha duas etapas, e aí que falava dessa pressão externa constante e tal, que você já sabe ali. Então, o que eu quero dizer aqui é que esse exercício está fazendo com que você pense qual vai ser... Antes eu preciso mostrar isso, né? Senão fica difícil. Ó, determine, aqui embaixo, determine em cada caminho A e caminho B. Caminho B ainda tem duas etapas, mas eu já chego lá. O trabalho, W, o calor e a mudança da energia interna. Ou seja, W, Q e ΔU. É o que está pedindo, tanto para a etapa A quanto para a etapa B. A etapa B tem duas etapas, eu já vou explicar. Uma coisa que eu não comentei, e aí sim foi um errinho meu, que eu devia ter falado lá no trabalho de expansão reversível. Eu comentei que esse é o trabalho uma das formas de trabalho onde o trabalho realizado pelo sistema, na expansão, por exemplo, é o máximo possível. Isso eu comentei, lembro. E por isso surgiu todo o algebrismo. Lá que chegava na fatídica equação W igual menos NRP ln de VF sobre VI. Você viu isso. Mas uma coisa que eu não falei é que uma expansão isotérmica reversível quer dizer que a temperatura é constante, que teve um processo de expansão, então o sistema tem um decréscimo na energia interna, por causa que o sistema precisou realizar trabalho, então essa realização de trabalho vem com sinal negativo na frente, isso a gente já viu bastante durante a aula, eu lembro lá. Só que uma coisa que eu não frisei e que é importante, quando eu tenho um processo isotermicamente e reversivelmente acontecendo para um gás expandindo, a variação da energia interna é igual a zero. Como assim? Eu falei que a temperatura é constante, né? Eu até quero procurar aqui no slide para te mostrar. Eu falei que a temperatura é constante. Aqui, cadê? Essa equação aqui, equação 6, tá? Lá do slide 18. Eu falei que T é constante, ou seja, não tem variação de temperatura. Então isso daqui é igual a constante. Não tem ΔT. Aconteceu tudo um processo, todo esse processo aconteceu a uma mesma temperatura. Se o gás está expandindo, está sendo consumido a energia interna dele. Por isso lá que tinha no início
do bimestre eu falei ΔU igual a W, que agora você sabe que ΔU é igual a W mais Q ali, né? E se o processo é de expansão,